Obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Abençoe todos que estão aqui, Senhor. Pedindo, Senhor, pelas famílias, Senhor, do nosso Brasil, do nosso mundo. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Abençoando essas famílias enlutadas também, Senhor. Também pedindo, Senhor, pelo nosso Brasil, Senhor. E por Eloy Mendes também, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas que estão afastadas da igreja, Senhor. Que elas possam estar voltando para a Tua presença, Senhor. Pois essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Oremos, Senhor Pai, continua a nossa presença. Quero estar te agradecendo, Senhor, por mais esse culto, Senhor. Esteja abençoando todos os irmãos que estão presentes hoje, Senhor. Quero estar colocando em Tuas mãos, Senhor, essa situação do coronavírus, Senhor. Que o Senhor esteja dando uma cura, Senhor. Pois essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. A palavra está então no nosso pastor de hoje. Boa noite para todos. Tá dando para enxergar bem, Jamil e Rebeca, a gravação. A gente vai estar dando continuidade, na verdade, né, na nossa palestra sobre esse livro do David Harley, né? Early. Então, 8 hábitos do líder eficaz de pequenos grupos. Mas que, como eu disse, serve para cada um de nós liderarmos nossas famílias e liderarmos a nossa própria vida. Que todo mundo, no mínimo, deve ser líder de si mesmo para poder também ser feliz e abençoar o mundo que a gente está vivendo. Então nós vamos estar dando continuidade a mais esse estudo. Eu queria, antes de ir para a palestra, estar compartilhando, como sempre, um texto bíblico para a gente poder estar fazendo uma devocional, né, sobre a temática que a gente vai estar trabalhando hoje, que é o segundo hábito do líder eficaz, que é a oração. Então, Gilminha pode botar já no próximo slide. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse segundo hábito do líder eficaz de pequenos grupos, que é a oração. Então, vamos estar lendo o texto. Lucas, capítulo 11, versículo número 1. Lucas, capítulo 11, versículo número 1. Se você estiver em casa com alguma Bíblia, pode abrir também, que a gente vai estar agora fazendo essa leitura para a nossa meditação antes da palestra. Amém? Diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Nosso irmão Jeremias vai fazer uma oração pedindo por esta palavra e essa palestra de hoje. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por todos nós, ó Pai, que estamos aqui, Senhor, para ouvirmos e aprendermos sobre a Sua palavra, Pai. Queremos, Senhor, estar neste momento, ó Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, usando o Teu servo, o Seu pastor Jorge, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, Senhor, para proclamar a Sua palavra aqui esta noite, ó Pai. E que possamos, Senhor, cada um de nós, Senhor, que estamos ouvindo, Senhor, estarmos com nossos corações e mentes, ó Pai, abertos para ouvir, ó Pai, e discernir a Sua palavra, Senhor, e depois disso, ó Pai, praticá-la, Senhor, por essa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus Cristo
você pode perceber que é o assunto principal de todos os nossos cultos. Porque Jesus Cristo é o assunto principal da Bíblia. E a Bíblia para nós é nossa regra de fé e prática, nossa regra de conduta, de vida. Então, para nós, vamos o tempo todo que estivermos fazendo aqui cultos, estudos, sempre ter Jesus como exemplo maior. E não tem como falar de oração como um hábito do líder de pequeno grupo, não olhando para Jesus. Jesus foi um dos maiores líderes, Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Foi um mestre por excelência, o melhor professor que pôde existir. Foi também o melhor doutor, o melhor médico de todos os tempos. Ninguém se comparou a ele. Porque, como vocês sabem, a gente tem falado isso, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, ele foi o Emanuel, Deus conosco. E é por isso que a gente sempre, quando fizer qualquer estudo, qualquer palestra, a gente sempre vai citar Jesus como exemplo principal. E aqui nesse texto mostra como já era de costume para Jesus. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, então eles viram Jesus orando. E eles não viram só aquela vez, porque Jesus, em todas as ocasiões que ele tinha oportunidade, ele se recolhia para orar. Teve ocasiões que ele acordou muito cedo para orar. Teve ocasiões que ele trabalhou até tarde, mas depois do trabalho, ele mandou os discípulos ir no barquinho, ele foi para o monte orar, para depois se encontrar com eles, e foi quando ele andou por cima das águas. Enfim, Jesus viveu uma vida toda buscando a Deus em oração, porque ele sabia a importância desse hábito. E não era apenas uma oração esporádica, era um hábito dele. Como Daniel tinha três horários do dia que ele separava para orar, Jesus também buscava sempre oportunidade para estar sós com Deus, para estar buscando a direção de Deus. Só para vocês terem uma ideia, ele começou o seu ministério orando. Foi para um deserto, onde passou 40 dias, 40 noites, jejuando e orando, se preparando para o ministério que Deus tinha para ele. E no final da sua vida, ele termina também a sua vida orando, conversando com Deus na cruz. Ou seja, dizendo, Pai, a Ti entrego o meu espírito. Então Jesus é o líder que nos ensina que o hábito da oração é um hábito para todo o dia, para toda a vida. E por isso nós poderemos estudar aqui, dar alguns exemplos, mostrar algumas estratégias de oração que é importante a gente ter nesse mundo que a gente está tendo, de tanta correria, e a gente precisa entender a importância dessa questão da oração. E Jesus, como está aqui no texto, é o nosso exemplo. E outra coisa que a gente aprende nesse texto é que os discípulos pediram para ele ensinar eles a orar. Isso nos mostra que é importante também aprender sobre a oração, aprender a orar. E ele, naquele texto de Lucas, ele ensinou o Pai Nosso para eles, a oração modelo, para eles saberem como orar. Mas antes daquilo, ele já se dava como exemplo e mostrou durante toda a sua vida a importância de separar tempo em oração. Se você quiser, você que está no Facebook, nós temos um caderninho de atividades, que aqui em casa nós temos ele, e a gente vai fazendo ao mesmo tempo que mostrando os slides, preenchendo também as partes que tem nessa apostila. Porém, se você quiser, a gente pode mandar para você em PDF, para você ou imprimir, ou você acompanhar aí no seu celular depois. Tá certo? Se você quiser, depois você bota no comentário que a gente vai colocar para você aí. Tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o segundo hábito, que é o hábito da oração. E o nosso objetivo é conscientizar o líder e a cada cristão sobre a importância da vida de oração,
que é muito importante. E aqui ele diz assim na introdução: ore diariamente pelos membros do seu grupo. A oração é a tarefa mais importante de um líder de pequeno grupo. Jeremias, passa um instantinho, só para ver. Ok. Vamos ler então ali? Ore diariamente pelos membros do grupo. A oração é a tarefa mais importante de um líder de pequeno grupo. Então a gente entender isso. Mas vamos, antes de entrar no decorrer do estudo da palestra, eu queria fazer uma recordação do que a gente estudou até aqui. O que a gente falou até aqui? Vamos ver quem lembra aí. A Ruth está com o preenchimento dela ali. E vocês, depois eu tirei xerox que tem separado ali, que vocês podem pegar para, durante essa semana, começar a preencher também, tá? Eu já imprimi e tem mais ali para vocês depois. Tá certo? A Gemima também ganhou, né? Tem dela. Então, nesse tempo de recordar, até para a gente ajudar o pessoal que está chegando hoje, que não ouviu as outras palestras, né? Então, eu vou começar dando a cola da primeira palestra. Nós já estudamos uma prévia dos 8 hábitos do líder, certo? E discípulo eficaz. Destacando a importância e as razões para a gente estudar sobre esses 8 hábitos. A primeira lição foi introdutória, primeira palestra, né? Então nós falamos a importância dos 8 hábitos e mostramos quais eram os 8 hábitos. Certo? Você lembra quais são os 8 hábitos? Primeiro, sonho, oração, convite, contato, preparo, mentoreamento, comunhão e crescimento. Então a gente vai estar falando sobre isso. E agora, nesse momento, a gente está indo para o segundo. Já falamos, deu uma colinha aí, né? Então eu falei sobre essa introdução e nós estudamos mais o quê? Semana passada. Quem lembra aí? Oi? Falamos sobre o sonho, a importância do sonho, né, para ajudar o líder a persistir diante dos obstáculos, né? Então é preciso ter um sonho, ter uma meta a se cumprir, a chegar, né? É preciso sonhar para poder chegar lá no objetivo. Quer acrescentar alguma coisa? E aí a gente mostrou também que um sonho, para que ele seja eficaz, ele precisa de 3 partes, né? De 3 partes do sonho, que a gente sonha em que o PGM tenha saúde, em que o PGM, pequeno grupo, né, cresça e que o pequeno grupo multiplique. Então vamos lá. Que tenha saúde, que cresça e que multiplique. Todo pequeno grupo, igual a família, né? Nós temos uma família, antes era eu e Ruth. Então, nós fomos ali desenvolvendo um relacionamento saudável no casamento e depois reproduzimos. Veio Jeremias, depois veio Rebeca, depois veio Gemima. É o normal. Crescemos, desenvolvemos, com saúde e multiplicamos. E hoje somos 5 aqui. Amém? A mesma coisa é num pequeno grupo que você quer ganhar outras pessoas para Jesus. É numa igreja que você também quer ganhar outras pessoas para Jesus. Esse é o desejo de Deus. Esse foi o desejo de Jesus. Que aqueles 12 discípulos, né, crescessem, aprendessem, tivessem uma saúde espiritual e depois reproduzissem. E graças a Deus que eles fizeram isso, porque chegou até nós. Amém? Amém. Então temos que sonhar de acordo com os sonhos de Deus, como a gente cantou nessa semana que passou. Certo? Vamos seguir então. Falando da oração. Pode passar, Jeremias. Vamos ler junto? A melhor coisa que alguém pode fazer por Deus e pelo homem é orar. Então é a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer por alguém. É orar. Se você, por exemplo, não tiver o dinheiro para ajudar essa pessoa, mas você puder orar por essa pessoa, isso pode mudar a situação dela. Amém? Pode prosseguir. Sumiu. É um por vez, né?
A oração é a tarefa mais importante de um líder. Então a gente pode fazer de tudo como líder cristão, líder da família. Mas a oração é a prioridade. É a mais importante de todas as tarefas que a gente vem a fazer. E nós vamos ver um pouquinho do porquê disso. Jeremias, lê para nós ali. Você não vai. Você não vai encontrar um líder eficaz na Bíblia ou na história que não tenha sido uma pessoa de oração. Ok, pode passar. Ruth. Uma pesquisa feita com líderes de pequenos grupos revelou que líderes que gastam 90 minutos ou mais em orações diárias multiplicam seus grupos 2 vezes mais. Então entenda bem, gente. Ele está mostrando primeiro que na Bíblia não é possível você encontrar um líder que tenha tido sucesso, que tenha sido eficaz, que não fosse uma pessoa de oração. Isso já serve para nós de exemplo. Eu dei o exemplo de Jesus, mas se você olhar todos os exemplos de pessoas que fizeram a diferença de maneira positiva para o reino de Deus, foram pessoas de oração. E aí ele mostra que já foi feita até pesquisas sobre isso. Que líderes, ou pais ou mães, que pelo menos oram, pelo menos por dia, 90 minutos, eles têm resultado, né? Quantas vezes mais? 2 vezes. Pelo menos 2 vezes mais. O dobro de resultados. Olha só a importância da oração, esse entendimento de que oração realmente é a tarefa mais importante de um grupo. Pode passar, Jeremias. Segundo, a oração poupa tempo. Vamos ler junto? A oração poupa tempo. Vou colocar, Jeremias. Pode ler. O maior obstáculo para a oração é que estamos sobrecarregados com outras tarefas diárias. Isso revela a falta de compreensão da natureza da oração. A oração permite a Deus realizar coisas em períodos curtos de tempo, que nós não seríamos capazes de realizar sem Ele em meses de trabalho. Eu geralmente oro 2 horas por dia, exceto em dias muito ocupados. Nestes dias, oro 3 horas. Martinho Lutero. O que você entendeu disso aí, Ruth? Que ele tem uma vida de oração, leva a sério isso de verdade. E quando ele mais precisa, ele busca mais a Deus, né? Ele entende que precisa é de Deus em todo momento da sua vida. Por isso ele ora mais, né? E qual o maior obstáculo de oração, Jeremias? Qual é o maior obstáculo para a oração? Quando a gente está sobrecarregado com as tarefas. Mas como ele explicou ali, né? Quando a gente pensa dessa forma, que o maior obstáculo são as nossas tarefas, é porque a gente não está levando a sério a oração. E ele evidenciou ali na citação de Martinho Lutero, né? Que quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais ainda a gente tem que orar. Ok, gente, é muito importante a gente entender isso. Às vezes, Deus está com a resposta bem ali para dar para a gente. Mas a gente, por não orar, por não buscar a presença de Deus, querer fazer do nosso jeito, acaba dando tudo errado. E uma coisa que era para ser feita muito mais tranquila, né, sai muito mais demorada, sai muito mais difícil, dá errado, tem que fazer de novo. Então, tem certas coisas que não podemos desperdiçar. E uma delas é a oração. A oração tem que ser prioridade, porque ela vai nos ajudar a ganhar tempo com relação às outras coisas. Pode seguir, Jeremias. Terceiro agora, né? A oração é onipresente e onipotente. Pode passar. A oração se conecta com a onipresença. Ela convida a Deus a operar na vida das pessoas, mesmo quando o grupo não está reunido.
Você não pode se reunir com todos os membros do grupo 24 horas, mas Deus pode. A oração se conecta com a onipotência. Ela traz Deus para a situação. Ela faz grandes coisas como resultado de oração. Ok? Não sei se você sabe, né, o significado, mas onipotência, né, tem a ver com todo o poder. E onipresença tem a ver, né, com estar em todos os lugares. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele está falando para a gente que a nossa oração, a gente pode orar por alguém que está, como a gente tem familiar, né, lá no Rio de Janeiro. E Deus se fazer presente, ouvir a nossa oração e responder lá. Lá na China, lá na Índia, lá na África. Por isso que a gente estimula aos irmãos da igreja a estar orando pelos missionários que estão em lugares, né, com mais luta, com mais dificuldade. Além da onipotência. Ah, isso aqui não tem mais solução, isso aqui não tem mais jeito. Meu querido, a oração feita a Deus tem um poder que você não tem como imaginar. Só Deus pode fazer o impossível, amém? Por quê? Porque Ele é onipotente. Ele pode tudo. Então, por isso, quando a gente está orando, a gente está se conectando com o Todo-Poderoso, que pode sim fazer aquilo que é impossível. Pode passar. Quarto, a oração torna Tudo melhor. A oração torna tudo melhor. Tudo. Qualquer coisa que esteja até boa, a oração pode fazer com que isso se torne ainda melhor. Jeremias. Ninguém chega ao fim da vida e diz: passei tempo demais orando. Mas muitos chegam ao fim da vida dizendo: eu não orei o suficiente. A oração tem uma maneira de tornar todas as coisas melhores. Ela torna você um líder mais amoroso e espiritualmente sensível. Pensando sobre isso. Ruth. A oração faz com que o encontro do grupo tenha mais vida. Ela torna o preparo para o encontro do grupo rápido e tranquilo. Então, Jeremias, o que você entendeu disso? E a Ruth vai falar sobre o que ela leu. Como ele disse ali, né? Quando uma pessoa ela ora muito, ela torna tudo mais fácil, tudo fica melhor, porque a oração é um relacionamento com Deus. Então, quanto mais você estiver se relacionando com Ele, quanto mais você estiver orando, buscando a presença dEle, mais Ele vai estar te dando do Espírito, mais Ele vai estar fazendo aquilo com você, te deixando mais amoroso e mais espiritualmente sensível. Ou seja, Ele vai te preparar melhor para o encontro presente, vai deixar o líder um líder muito mais receptível a conversar, a empatia com o outro, do que se ele não estivesse orando. E como ele destacou ali no início, né? Ninguém chega no final da vida e fala que orou muito, mas fala que orou pouco, porque a gente sempre tem que estar buscando estar orando mais. Ok. E a Ruth? A questão dessa vida no encontro, né? A gente busca Deus em oração pedindo pelo encontro, né? Tudo se torna melhor, mais tranquilo, né? Mais rápido, se torna um momento agradável, justamente porque você passa a vida necessária para aquele estudo, porque realmente você está buscando a Deus, né? Então, quando você for realizar o encontro, tudo ali vai concorrer, né, para a salvação de vidas, para a edificação das pessoas. Vai dar a vida necessária para o encontro. Ok, muito bem. Então vamos passar para a quinta. A oração provê a percepção necessária. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa importância de você orar para que Deus possa te dar percepção, um raciocínio mais aberto para entender as coisas espirituais. É como a Bíblia diz, né? As coisas espirituais só se discernem espiritualmente.
E a oração te faz mais íntimo de Deus para poder, assim, tá tendo essa percepção. Pode ler, Jeremias. A verdadeira oração não apenas fala, mas também ouve. Ok. Ruth? Quando estamos ouvindo na oração, Deus nos provê percepção a respeito de questões importantes. Subitamente temos uma nova compreensão das necessidades, dos dons, das lutas e do potencial dos nossos membros. Então, gente, assim, de uma maneira bem resumida, né? A oração, ela nos dá não somente aquele momento que você está falando, mas é uma oração em que você também se coloca para meditar na palavra e ouvir Deus falar. Quantas vezes, né, a gente que já é cristão há um tempo, estava orando, né, e de repente vem um texto na nossa memória que nos faz lembrar de algo que é exatamente o que a gente está precisando ouvir. E às vezes a gente olha lá no texto bíblico, vai meditar, e Deus vai, nos esclarece, nos direciona, principalmente em momentos de decisões, e principalmente quando nós líderes estamos com alguma dificuldade. Mais um motivo para a gente separar esse tempo de oração, em que você busca também essa resposta de Deus. A gente vai falar no domingo um pouquinho sobre, né? E falamos também nesse que passou, que teve momentos que Jesus orou exatamente, pedindo para Deus o entendimento da sua vontade ou força para poder fazer a vontade de Deus. Como a oração no Getsemane. Ele estava ali orando, pedindo a Deus, né, que se possível fosse, ele não passasse por aquele cálice, ele não precisasse passar por aquela cruz, por aquela morte. E ali ele ficou 3 vezes, e diz o texto que ele estava angustiado, ao ponto de, como diz Lucas, né, só gotas de sangue. Tamanha angústia que ele tinha. Mas o texto diz que viu um anjo para confortá-lo. Então, eu particularmente entendo naquele texto, ele estava buscando um renovo, mas nos outros evangelistas, Mateus e Marcos, eu estava lendo hoje, mostra bem claro que ele só parou de orar quando ele chegou com a seguinte resposta: basta, o Filho do Homem vai ter que ser entregue mesmo. Então é como que vê a resposta do Pai para ele: vai ter que ser filho, não tem jeito. E algumas vezes a gente tem que orar também nesse sentido, orar até conseguir entender a resposta de Deus. Amém? Pode passar? 6. A oração, vamos ler junto? A oração é a nossa maior arma espiritual. Então a oração, muitas pessoas, né, às vezes estão indo aí para congressos, para tantas coisas que eu não tenho nada contra, não julgo, já fui em alguns treinamentos também, acho interessante, acho importante, mas a oração é a maior arma espiritual. A gente costuma dizer que depois que Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele termina o texto dizendo: orando em todo tempo. Sabe por quê? A armadura é que cobre até mesmo as falhas que houver. A oração cobre as falhas que tiver na armadura. É como se fosse um campo de força. Quando a gente ora, Deus coloca diante de nós seus anjos que formam um campo de força contra os ataques do inimigo. E eu vou ser bem sincero, se você quiser liderar, você tem que entender isso. Que você, se você quiser liderar no reino de Deus, ser um evangelista, ser um pastor, ser um pregador, ser um líder de grupo, você precisa entender que o inimigo não vai ficar satisfeito. E a gente vai ler um pouquinho sobre isso. Pode passar aí. Pode ler, Jeremias. As 2 coisas que Satanás mais teme são a oração e a multiplicação. Pequenos grupos desenvolvem líderes e preparam ministros para conquistar o território de Satanás.
Ele não vai permitir o nosso crescimento e multiplicação, evangelismo e treinamento, sem oferecer resistência. Podemos vencê-lo de joelhos, podemos avançar de joelhos. Jeremias, o que você destaca do que você leu? A frase inteira, né? Porque Satanás sabe que se nós orarmos, se nós conversarmos com Deus, Deus vai nos atender. Como a missionária falou mais cedo, né? Tudo que pedir, dá-se usar, buscar e achareis, abrir, bater e a porta se abrirá. Ou seja, ele sabe que se nós orarmos, se nós tivermos essa comunhão com Deus, ele vai nos dar as armas que nós precisamos para invadir o território do inimigo. E no pequeno grupo a gente está preparando pessoas, a gente está preparando para multiplicar, para abrir outros pequenos grupos, e isso é o que ele mais teme, e é isso que ele sempre vai tentar nos atrapalhar, colocando mais tarefas na nossa vida para a gente pensar, como a gente falou no outro título, né, que nós vamos orar, mas se a gente estiver muito ocupado, a gente não vai orar tanto. Ele fica jogando essas armadilhas para que a gente se enfraqueça na oração e com isso a gente também enfraqueça a multiplicação. Muito bem. E a Ruth? O que se destaca? É a nossa maior arma contra o inimigo, né? É a oração, né? Como diz aí, de joelhos, totalmente rendido aos pés do Senhor. Porque quando nós estamos totalmente nas mãos do Pai,